Preparados para mais uma aula? Pois é, hoje a gente vai dar continuidade então às nossas aulas de aquarela. Para a aula de hoje, mantendo ainda a ideia da perspectiva, lembra que nas duas aulas anteriores eu agrupei alguns elementos em cima aqui da minha mesa de trabalho, organizei eles de uma forma harmoniosa e com isso nós tivemos ali a perspectiva no desenho, colocando um primeiro plano, um objeto no primeiro plano, um outro mais afastado, criando essa composição, então, todos reunidos num conjunto, trabalhando a perspectiva. Essa aula não vai ser diferente. Eu também vou trabalhar a perspectiva, mas de uma forma mais simples. Eu escolhi uma única fruta, em que eu trabalho com ela inteira, e uma outra partida ao meio, para poder ver o interior da fruta. A ideia dessa aula é ainda manter a perspectiva, para vocês ampliarem a noção de desenho, mas também trabalhar mais os detalhes. Então por isso que eu escolhi uma única fruta, que é para vocês poderem aproveitar bastante a pintura e prestarem bastante atenção nos detalhes dessa fruta, da casca, a textura, as cores, as tonalidades e por dentro da fruta também. Bom, isso vai facilitar o trabalho de vocês, porque vocês focarão apenas numa única ideia, porém vai exigir mais da atenção, do olhar, para vocês colocarem nessa pintura o máximo de detalhes que vocês estiverem enxergando nessa fruta. Assim, um próximo exercício que vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, vocês podem trocar essa fruta por uma outra, mas escolham frutas que tenham uma forma bem simples, como a fruta que eu escolhi hoje. O nosso tema é uma goiaba vermelha. Então, para vocês continuarem esse estudo, vocês podem substituir depois a goiaba por uma laranja, uma maçã, uma pera, um pêssego, que tem formas simples. Não peguem ainda as frutas mais complexas. Vamos aos poucos trabalhando e conhecendo essas técnicas, aprimorando aí as nossas técnicas. Mas primeiro vamos pegar uma coisa mais simples para vocês conseguirem construir uma imagem bem legal, bem feita. Então a aula eu dividi em duas etapas, na verdade três. Na primeira eu vou fazer o desenho bem rapidinho, aí sim eu começo a pintura. Então nessa primeira etapa da pintura eu dou um fundo e na segunda eu volto colocando os detalhes. Então segue o primeiro vídeo.
Agora então, com a primeira parte feita e bem seca, não esqueçam de deixar a folha secar totalmente, uns 20 minutinhos, e depois retomar o trabalho. Então agora, prestando bastante atenção nos detalhes que essa fruta tem. Prestando atenção mesmo, olhando as cores, as texturas, por dentro, por fora, se ela tiver algumas imperfeições, colocando tudo o que vocês estiverem enxergando. Então agora segue o segundo vídeo.
finalizada a pintura, então, da goiaba, uma outra coisa para vocês se atentarem, além das cores, da forma, é a noção de luz e de sombra. Reparem que todas as imagens que eu trago sempre tem um lugar onde emite uma luz e depois a sombra que ela projeta. Então, nessa imagem da goiaba, observem da onde vem a luz e aonde que tem que ser feito o efeito da sombra, sempre no sentido contrário. Mas percebam a intensidade da luz, da onde ela vem, porque isso vai ser uma coisa muito recorrente nos trabalhos. Quando a gente tiver elementos, formas, volume, a luz e a sombra, ela dá volume às formas. Então comecem a prestar mais atenção nisso também, para a gente poder nos próximos trabalhos aprimorar cada vez mais a nossa técnica. Então, essa foi a aula de hoje. Não deixem de exercitar em casa. Como eu disse, vocês podem substituir agora essa goiaba por uma outra fruta com uma forma parecida com a da goiaba, no sentido de uma forma simples, sem muitos detalhes, sem ser uma forma muito difícil, muito complicada de fruta. Uma forma simples para vocês conseguirem exercitar. E observando sempre. Aprendam a observar ao máximo as coisas para vocês poderem ter um melhor resultado depois na pintura de vocês. Tá certo? Então, eu espero vocês na próxima aula com mais arte e cultura. E é isso, gente. Um beijo e até mais.